Hoje eu quero falar sobre a palavra de poder ou o poder da palavra. E daí eu fui mexer nos meus negócios lá e achei uma crônica escrita por uma pastora que eu amo muito, muito especial. Ela escreveu há uns anos atrás, eu senti de ler hoje. Antes de entrar na mensagem, a mensagem eu quero ser bem objetivo, bem prático hoje, né? Você não vai me ouvir dizer tantas vezes, já estou acabando, vou acabar na hora certa. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa crônica. Ela diz assim, a palavra de Deus. Vamos discorrer um pouco através da palavra, da Bíblia, sobre a importância que Deus dá para a sua palavra, que homens de Deus deram à sua palavra, e vamos simultaneamente analisar se nós estamos dando o valor devido a essa palavra. Romanos 10:8 diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Tiago 1:22 diz e nos alerta, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Paulo sabia bem o valor dessa palavra quando escreveu aos Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Pedro também sabia ao declarar em 1 Pedro 1,25, ela, a palavra, permanece eternamente. O próprio Jesus, em Mateus 24:35, disse, passará o céu e a terra, porém a minha palavra, as minhas palavras, não passarão. Por que essa palavra é tão importante? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Em Jeremias 23:29, o Senhor diz, não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha? Em João 8:32 diz, através da palavra de Deus, conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. A verdade é Cristo e Cristo é a palavra. Querido, analise a grandeza da declaração em que Jesus fez em João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A última parte dessa declaração é maravilhosa, mas muitos esquecem que só poderão usufruir dela se obedecerem à primeira parte. Jesus ainda diz em João 8:31, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Por que essa palavra é tão importante? Porque essa palavra é a verdade. Jesus intercedendo por nós em João 17:17 disse, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Toda a palavra de Deus é verdade, toda a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus arranca você do meio da confusão, das dúvidas, dos dogmas, dos conceitos errados, das filosofias humanas e vãs, da religiosidade hipócrita, arranca você da insegurança, do medo, do sofrimento, da desesperança, da amargura, da escuridão e coloca você num lugar seguro, na rocha. João 7:38, Jesus disse, quem crer em mim conforme diz a Escritura, rios de água vivas fluirão do seu interior. Tudo na tua vida, no teu trabalho, nos teus estudos, o teu negócio, o teu casamento, o teu sucesso depende inteiramente de você andar conforme os conselhos da palavra de Deus. Josué 1:8 diz, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra do Senhor também é luz, Salmo 109:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ninguém mais precisa andar no escuro, aleluia. O salmista declara, antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. A palavra também é doce, Salmo 119:103, ó, quão doces são as tuas palavras. Salmo 119:162, folgo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo. Em Ezequiel 12:25 o Senhor fala, porque eu sou o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. O Senhor diz em Jeremias 1:12, viste bem,
porque velo sobre a minha palavra para a cumprir? Em Isaías 55:11, ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Um exemplo disso está em Gênesis 1, o Senhor disse: haja luz, haja expansão, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num mesmo lugar apareça a porção seca, e assim foi. Por isso, no Salmo 33, 8 e 9 está escrito: tema toda a terra, porque o Senhor mandou e tudo se fez. O salmista ainda declara, no Salmo 119, 90, a tua fidelidade se estende de geração a geração, tu firmaste a terra e firme permanece, conforme a palavra que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Em Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. O Senhor envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Salmo 147:15. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Você está disposto a deixar essa palavra operar na sua vida? O homem que vive a vida sem dar o crédito devido à palavra de Deus, vive uma vida vã e no final ela será destoante e vazia, termina como uma perda. Isaías 48 declara: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. O Salmo 119, 89 diz: para sempre a tua palavra permanece nos céus. Provérbios 8:8, injustiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Provérbios 35 e 6. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Salmo 119, 160. O caminho de Deus é perfeito e refinada a sua palavra, segundo Samuel 22, 31. Deus quer que todos ouçam as suas palavras. Deuteronômio 31, 12, o Senhor diz: ajunta o povo, homens e mulheres, os meninos e os estrangeiros, para que ouçam a palavra do Senhor, aprendam e temam ao Senhor. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos 5, 20. A exposição da tua palavra dá luz, dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Querido, veja o conselho de Deus sobre a sua palavra em Deuteronômio. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e ata-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os teus olhos. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Para quê? Para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos, como os dias do céu sobre a terra. No Novo Testamento, o Senhor continua mostrando a importância da sua palavra. Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, que sai da boca de Deus. Em Efésios 6,17, diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. 1 Timóteo 1,15, que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Lucas 4,36. Jesus disse em João 8,51, se alguém guardar as minhas palavras, nunca haverá a morte. Lucas 11,28, bem-aventurado, felizes, os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Na Bíblia Sagrada, no Manual da Vida, você encontrará respostas aos teus questionamentos. Você encontrará alento para a mais profunda dor. Você encontrará promessas fiéis, feitas por Deus para a sua vida. Você descobrirá como ser próspero, como ser feliz, como enfrentar cada situação na vida e, principalmente, como ser salvo. Diante do pouco que vimos sobre a palavra, sobre o que ela representa na nossa vida, você pode analisar se você tem dado a importância devida, o crédito devido, o tempo e a dedicação devidos a fim de conhecê-la e praticá-la. Se você sente-se desafiado a uma decisão, glória a Deus. Assinado
pastor Arlene Kuzma. Aleluia. Amados, a palavra de Deus, ela é poderosa. E eu queria dizer para você que hoje nós temos que cuidar, porque tudo que o diabo quer, e a gente viu hoje aqui na palavra das ofertas, é desviar você do cerne da palavra, do sentido profundo dela. E há muitas formas de nós nos desviarmos da palavra. Há muitas maneiras, e as piores são aquelas que estão infiltradas dentro da igreja com aparência de verdade. E eu hoje queria só colocar algumas coisas, eu vou caminhar com você por alguns versículos, e eu quero colocar algo para você, que muitas vezes nós estamos deixando de honrar na palavra de Deus. Porque aceitamos situações que não provêm de Deus para a nossa vida, que são contrárias ao que Deus preparou, são contrárias ao propósito eterno de Deus, mas nós estamos aceitando como, não, mas acho que Deus quis assim. Eu não sei quantas vezes você já ouviu alguém declarar isso quando está vivendo numa circunstância difícil e diz, Deus quis assim. E eu creio, amados, eu lembro de quando eu era jovem ainda, né, na igreja, nós tínhamos um nosso grupo de jovens na igreja, onde eu fazia parte, e eu tinha um amigo muito querido, gosto muito dele, o Provese, e um dia ele disse, nossa, esse mundo está tão ruim, está tudo virado, estão destruindo tudo, estão pervertendo a palavra de Deus. Deus olha lá de cima e diz, meu Deus! Mas às vezes Deus está olhando para lá e dizendo assim, mas por que você está torcendo a minha palavra? Por que você está aceitando isso? Ore, pare de pensar, não leia esse livro. Ore, peça para o Espírito Santo te revelar o que é a verdade. Ele nos enviou o Espírito Santo, amados. A Bíblia diz que ele veio e ele nos ensina. E eu quero dizer para você que há muitas religiosidades e sofismas que foram sendo criadas, porque nós, que fomos chamados para viver pela fé, às vezes não alcançamos viver pela fé, então a gente inventa uma doutrina. A gente inventa uma desculpa. Lembro de um livro que eu li, e uma menininha lia algo interessante, e disse, pai, olha aqui, Jesus disse que quem crê nele nunca morrerá, e tal, e leu. Então, será que... Ele disse, filha, olha, Jesus não disse bem o que ele queria dizer. Aí passou alguns minutos, ela continuou lendo a Bíblia, voltou, pai, olha aqui, Jesus disse que todos eram curados, pai. Mas Jesus não quis dizer bem o que ele queria dizer, não é bem isso. Jesus disse que todos os que forem até ele com sede vão ser cheios do Espírito Santo, porque ele falou do Espírito. Filha, não é bem assim que Jesus queria ter dito. Daí uma hora a menininha botou as mãozinhas assim e disse, pai, por que Jesus sempre dizia o que ele não queria dizer? Porque aquele pai não queria mudar da sua comodidade, da sua religiosidade. Era melhor perverter o Evangelho na vida da filha do que ser transformado pelo Evangelho. E hoje tem muita gente. E nós temos que cuidar para que essas doutrinas não venham, porque elas vêm mansas, como a gente viu essa ministração. Paulo, eu nunca mais vou esquecer essa ministração. Que palavra, que o Senhor continue te ungindo, te abençoando, te levantando. Que palavra maravilhosa. Olha só que aparência de sabedoria, nós podíamos ter ajudado muitos pobres, ele disse na ministração da oferta. Mas desonraria a Deus. Jesus disse, vocês dizem que eu tenho demônio, está lá em João 8. Vocês dizem que eu tenho demônio, mas eu honro meu Pai. Mas vocês, ele disse para Israel, vocês me desonram. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, porque desonraram a ele. Ele veio, leu, e todo mundo já sabia, já tinha transformado água em vinho, ele era um homem poderoso, estava lá fazendo a obra de Deus, leu, se cumpriu essa palavra, agora, eu sou o Messias. Ele disse, não, você é o filho do José, você é o carpinteiro, você é o cara que arrumou a minha porta.
As irmãs dele não vivem aqui, desonraram ele. Não pôde fazer milagres ali, não porque ele não tinha poder, mas porque ele não abençoa e não honra quem o desonra, irmão. E o que o diabo quer produzir em nós? Inconscientemente, desonramos a Jesus quando a gente pega um texto bíblico e diz, não é bem assim. Eu quero ler com você algo, quero levar você a pensar algo, porque hoje eu quero orar uma ministração aqui, porque eu estou indignado com o diabo. Você não está? Hebreus 1:3, leia comigo. Fala de Jesus. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Falando de Deus, aquele que se manifestou, falando nos últimos dias. Primeiro os profetas falaram, agora veio Jesus, o Filho de Deus, e falou com aquele povo. O próprio Cristo, o próprio Filho veio e falou. E quem era esse Filho? Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Presta atenção. Ele sustenta até hoje, tudo permanece como está no universo inteiro. Eu amei uma explicação do professor Adalto Lourenço quando ele esteve aqui. Muitos cientistas estão descobrindo galáxias hoje. E eles estão dizendo assim, descobrimos mais uma nova galáxia. Ela não é nova, ela já está em deteriorização. Ela está em declínio. Por quê? Porque quando o homem caiu, tudo caiu, inclusive as galáxias lá, elas estão... É que demora tanto para chegar a notícia aqui, né, nos milhares de anos-luz, mas o que nós vemos, na verdade, é muito diferente do que é. Muitas vezes nós não entendemos o que está sendo sustentado hoje aqui, sabe? Por que tem chuva hoje? Por que a nuvem que pesa toneladas de água não cai? São segredos de Deus, Ele sustenta isso. Ele declarou que vai ser assim e pronto. A ciência, tem coisas que a ciência tenta explicar, mas não consegue, não tem como. Mas veja o poder da palavra. Tudo está sendo sustentado pela palavra do seu poder. Nessa crônica que eu li, que a pastora escreveu, ela fala de que Deus tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu quero que você leia comigo ainda Hebreus 11:3. Que engraçado, né? Os dois, 1:3 e 1:3 de Hebreus, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Deus criou pela palavra. Sabe, Deus colocou a palavra com uma força e um poder tão grande. E hoje, muitas vezes, parece que a pregação da palavra não tem poder. Sabe, essa doutrina de que a palavra não tem tanto poder, que tudo, né? Parece que a palavra não pode produzir o convencimento do pecado, por exemplo. Como que a palavra de Deus não tem poder para convencer um homem do pecado, se ela tem poder para sustentar o universo? Não podes. A palavra não pode convencer, primeiro Deus, não. Deus falou e disse, ide e pregai, porque quando você prega, a palavra de Deus tem poder. Quando você prega, a palavra que sai dos seus lábios, se ela for a doutrina correta, lógico. Se ela for a palavra que você está vendo, que Jesus disse, ide e pregai essa palavra. E ele diz, sabe, eu vou ficar tão feliz se você me obedecer, que eu vou pedir para o meu espírito ir atrás de você, confirmando ela. Com sinais e prodígios, prega essa palavra, porque a palavra tem poder. É a palavra de Deus.
Hebreus 4,12, vamos reler, estava ali na crônica. Mas eu quero que você veja de novo o que está escrito aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os propósitos, os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus, quando você fala a palavra de Deus para uma pessoa, a palavra entra dentro do coração dela. A palavra divide o espírito da alma, separa as emoções da razão, separa tudo, deixa tudo. Olha só, o versículo 13, ele diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A palavra nos deixa nus diante de Deus. A palavra tira os nossos argumentos, acaba com as nossas filosofias, acaba com as nossas intenções, ela põe a verdade na nossa frente e a gente fica... Esse poder extraordinário da palavra. O diabo quer roubar isso da igreja, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele não quer que você acredite que a palavra de Cristo nos teus lábios é a solução do mundo lá fora. Ele não quer que você acredite que quando você orar, segundo a palavra, em o nome de Jesus, as coisas aconteçam. Ele quer que você seja um fruto desse meio secular terrível, ou às vezes até um fruto de uma religiosidade. Mas Jesus veio para acabar com a religiosidade já naquela época. Os fariseus o odiavam, os religiosos daquela época odiavam Jesus, eles mataram Jesus. Mas porque Jesus se entregou. Porque ele queria que a palavra do Pai se cumprisse. Essa palavra diz que eu e você fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quero dizer uma coisa para você, eu já falei isso. Às vezes eu brinco com o nosso cientista aqui da igreja com o Kretschmann, né? Se eu não creio que nós somos animais racionais e os outros animais são irracionais. Eu creio que animal racional é o golfinho, é o macaco, os cães domésticos, porque eles têm uma certa racionalidade, os domésticos, e aqueles que aprendem e que reagem. Mas nós somos homens. Porque Deus diz, a palavra de Deus diz que Ele criou os animais, e criou as aves, e criou os peixes, e criou o homem. Para mim, eu não preciso mais nem discutir com a ciência, os cientistas, você está louco, ele pode me chamar do que ele quiser. Eu creio que eu sou imagem e semelhança de Deus, e não sou animal. Acreditar nisso é colocar Deus no nível de um animal. Ah, meu Deus. Deus é um animal racional superior, então? Não. Deus é Deus e nós somos homens, seres criados à imagem e à semelhança dele, separados de animais. Somos a imagem e a semelhança, presta atenção. Se Deus nos criou a imagem e semelhança e o diabo quis destruir essa semelhança de... E agora? Ó, voltou. Ô Juan, você não deu uma joelhada ali, né? Não, estou brincando. Você está vendo que até, Senhor, nós repreendemos, o diabo não tem lugar aqui, hein? A palavra vai ser pregada, ele vai ter que ouvir, se está doendo, que doa bastante. Tem que sair, tem algum demônio aí, vai sair hoje de joelho, de 4 daqui, mas não vai permanecer. Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o diabo queria destruir, começou tentando, faz o Adão cair, o Adão fica deformado. Ele incita seres celestiais que não deveriam ter relação com o homem e contamina a raça humana. Deus acha só uma família pura na terra, Noé, e diz, olha,
vou destruir o resto, porque o resto está contaminado. Começa tudo de novo com Noé. Meu Deus, isso daí vai dar pano para manga, mas depois a gente fala sobre isso. Aonde eu quero chegar? Se Deus te criou a imagem e semelhança, quando você foi restaurado em Cristo, Deus está dizendo para você: há poder nas tuas palavras, porque Cristo habita em você, e do que sai da tua boca, há poder. Olha só, o homem ainda não estava totalmente regenerado em Cristo, vivia pela fé num Messias que havia de vir, e Deus disse: abençoa os teus filhos, porque há poder nas tuas palavras. E todos os dias eles abençoam seus filhos, e todo o Shabat eles profetizam sobre os seus filhos. E você está abençoando teus filhos? Há poder na tua palavra. Olha o que diz Provérbios. Abra lá comigo em Provérbios 20. Ou melhor, 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Presta atenção no 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha a importância da palavra que sai dos nossos lábios. Mas eu quero ir um pouquinho mais profundo agora, numa outra direção. Jesus disse: fomos criados para fazer as obras de Deus. Quando nós encontramos Cristo, quando nós nos alinhamos com Deus em Cristo, olha o que diz Efésios 2:10. Abra lá comigo. Se você tem Bíblia, pinte. Se você tem aqueles celular que dá para você marcar, marque o texto. Se você gosta de fazer anotações, anote, leia depois. Efésios 2:10 diz assim: porque somos feitura dele, de Deus, em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Quando nós entramos, nós estamos aqui predestinados para a morte, né? Vou morrer, vou para o inferno, estou no pecado, sou descendente de Adão. Mas Jesus, no meio desse meu trajeto, eu encontro uma cruz, e Jesus diz: ó, morri por você. Aí eu digo: tá bom, eu recebo. Eu não mereço. Ele diz: não, mas eu não fiz porque você merece, eu fiz porque eu te amo. Tá bom, Jesus, então eu quero. Na minha debilidade eu aceito. Aí ele diz assim: tá, então agora eu quero te dizer uma coisa. Comigo na tua vida, meu Pai tem um plano eterno para você, extraordinário. Vai ter perseguições, vai ter pessoas que não vão gostar de você, mas eu quero te dizer uma coisa: eu vou deixar o Espírito Santo dentro de você, ele vai estar te dando autoridade e poder, ele vai agir na sua vida para você fazer essas obras que Deus, meu Pai, preparou de antemão para você. Olha o que o próprio Jesus declara em João. Abra lá João 14, 12. 11, ele diz assim: crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Mas olha só o que ele diz: para que vocês saibam que vocês agora são realmente filhos de Deus, através da adoção de filhos, do unigênito que se tornou primogênito de muitos irmãos. Presta atenção, ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Deus está falando aqui hoje assim, para nós, me usando, para dizer para mim e para você:
Deus nos preparou para fazer o que Jesus fazia: curar enfermos, expulsar demônios, pregar o ano aceitável, pregar a boa nova do Evangelho, libertar os cativos e oprimidos do diabo. As mesmas obras que eu faço, vocês farão e farão ainda maiores. Uau! Jesus diz: não me importa que você faça maiores, Paulo. Imagine agora que Jesus está diante de você dizendo assim: eu não me importo que você seja usado para fazer obras maiores do que as que ficaram registradas, que eu fiz. Você tem noção da grandeza desse Deus? Segunda Coríntios 5, quero que você abra lá comigo, 2 Coríntios 5, versículo 21. Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha a matéria justiça da IDM aí, hein? Só vou dar umas tintas para fazer uma propaganda. Quem está em Cristo é justiça de Deus. Agora me diga uma coisa. O que é justiça? É justiça de Deus uma enfermidade que Jesus teve que pagar o preço dela para nos resgatar da maldição da lei, da maldição da queda, do pecado, habitar de novo em nós? Não é justiça. Porque se ele se fez, olha só, aquele que não conhecia pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quer dizer, Jesus morreu. Quem crê que ele morreu pelos nossos pecados? Você sabia que há muitos textos na Bíblia que relacionam e não existe nenhum texto que separe salvação de cura? Isaías 53, 4 diz: verdadeiramente. Aliás, em Isaías ele começa até falando da cura do corpo antes da cura da alma. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores carregou sobre si. Salmo 103, ele diz: bendize minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Justiça de Deus. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Observe, eu quero te dizer uma coisa. Quando você é preso, vou fazer uma ilustração aqui, não vá fazer o cálculo e ver se vale a pena, tá? Não vale a pena, você pode perder a salvação eterna. Mas olha só, o fulano de tal roubou o banco, e ele foi capturado, mas não falou onde estava o dinheiro, e roubou o banco. Foi preso, condenado a 40 anos de cadeia. E ele pagou 40 anos de cadeia. Quando ele saiu, ele não precisa mais devolver o dinheiro, porque ele pagou o preço pelo roubo. A menos que o juiz coloque lá que ele tem que devolver, senão nunca mais vai sair da cadeia. Aí ele vai ficar pagando o preço eternamente, ou até morrer, né? Porque não tem eternamente para uma pessoa assim, né? Vai continuar pagando o preço eternamente. Quando morrer aqui, vai para o inferno, continuar pagando o preço, que não se arrependeu do seu pecado. Se ele se arrepender do seu pecado lá na cadeia, ele pode ser perdoado? Uau! Por quê? Porque Jesus
morreu por ele também. Se Jesus morreu por ele, não existe mais condenação para ele, certo? Vocês estão me acompanhando? Se Jesus morreu por ele e pagou o preço por ele, olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observa só, Deus está dizendo que se foi pago o preço, não precisa pagar de novo. Não tem como dar dupla pena. Existe até um filme que aconteceu, isso é baseado em fato real. Um marido armou contra a esposa, para não dividir a fortuna deles, e ele fez de conta que ele morreu. Ela foi condenada, mas ele não morreu. Ele mudou de identidade, sumiu e foi viver num outro país, onde eles tinham condições de viver, com uma outra identidade, e ela na cadeia. E ela descobriu isso, alguém falou, nós vimos o cara, ele está lá, ele está vivo, ele não morreu. E ela foi para a cadeia, estudou, se formou advogada, se formou lá na cadeia, aprendeu tudo, tinha bastante tempo para estudar, né? Se formou com honra e mérito. Saiu da cadeia, encontrou ele e matou ele. Isso é um fato verídico, virou filme. Matou ele, a polícia prendeu ela. E agora? Eu não posso pagar a pena pela morte dele, eu já matei ele. Eu já sofri essa pena. Eu já fui condenada, eu já fiquei tantos anos na cadeia por causa desse crime. Eu não matei outra pessoa, eu matei o cara por quem eu cumpri pena. E ela estava absolvida, porque ela não precisava pagar a pena 2 vezes. Mas por que o diabo convence a gente de que a gente pode viver com uma enfermidade, com um problema, com um pecado de estimação, sem andar no Espírito? Você não pode, você não consegue, e nós aceitamos aquela, Jesus não falou bem o que ele queria, ou aceitamos alguma doutrina extra, quando Jesus está dizendo para nós nessa manhã, eu paguei o preço. Eu morri naquela cruz por todos os pecados, por todas as enfermidades. Veja, ele condenou o pecado, presta atenção, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Jesus morreu na cruz e você creu nesse evangelho, nessa palavra, nessa mensagem, ele tirou a morte e a condenação de você e te colocou para andar no Espírito da vida. Por isso a Bíblia diz que andamos em novidade de vida. Aí você diz, pastor, não posso ficar doente. Irmão, eu não estou pregando aqui nenhuma ideologia doutrinária de não. Podemos passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Lembra que ele falou isso? Você vai passar, veio uma tribulação, mas não se preocupe, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Lembre, veio uma enfermidade no seu lar, está tentando atacar a tua família. Tenha bom ânimo, Jesus já venceu a enfermidade. Jesus já venceu o pecado, Jesus já venceu a morte. Ele cravou o escrito de dívida. E sabe de uma coisa? Muita gente diz assim, Jesus me libertou do pecado e da morte, da condenação. Agora a morte não tem poder. Mas sabe por que a morte não tem poder? Porque ele pagou a nossa dívida de pecado para com o Pai. Quando Adão pecou, ele não pecou contra o inferno, contra alguém outro que ele ficou devendo para o diabo. Ele se tornou escravo do diabo, mas a dívida era para com Deus. Jesus exigia um sacrifício, Deus exigia um sacrifício pelo pecado. Tinha que existir um cordeiro que tirasse o pecado.
Jesus se manifestou e João olhou para ele, o profeta que o antecedeu, e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando ele tirou o pecado, ele tirou toda a condenação que o pecado traz junto. Nos levou do pecado da morte. O salário do pecado é a morte. Por causa do pecado entrou no mundo doenças, maledicências, maldade, crimes. Tudo isso entrou junto. Por causa do pecado é que essas coisas vieram. Porque a glória de Deus se retirou e o pecado e o domínio negro entrou sobre a raça humana. Se você for ler, leia 11 de Gênesis, você vai ver como a terra começou a ficar amaldiçoada, porque a glória de Deus não estava mais lá. A perversão chegou a tal ponto de Deus dizer: eu vou destruir tudo. E procurou uma família e achou Noé e disse: esse ainda é justo entre seus contemporâneos. Este ainda não se contaminou. Este ainda clama pelo Deus dos pais dele. Esse ainda busca uma solução. Esse ainda clama por mim. Esse ainda me quer. Esse não deixa seus filhos entrar na perversão. Esse não deixa seus filhos fazerem as coisas deste mundo. Esse cuida da sua família. Não é? Prega. Se algum deles se arrepender, eu tenho poder para restaurá-los. Mas não se arrependeram. Eu ri ontem porque eu descobri como é que se escreve embarcação em chinês. São 3 letras que significam um barco de 8 pessoas. O evangelho não tinha chegado até lá quando eles criaram as letras deles, mas a notícia do dilúvio já tinha chegado na China naquela época. Porque quando eles falavam de barco ou embarcação, falavam de um lugar de 8 pessoas. Uau! Eu fiquei encantado com isso e disse: Senhor, é maravilhoso demais. Eu quero dizer para você nessa manhã, em Cristo, esse é o segredo, em Cristo. Precisamos nos dedicar para estar em Cristo, porque em Cristo a enfermidade não pode chegar até mim. Aí eu posso usar o escudo da fé e dizer: não, verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas enfermidades, carregou as minhas dores, a minha culpa, Ele carregou. Eu posso me posicionar em Cristo. E eu queria, nesta manhã, dizer para você, eu quero que você se posicione. Deus quer que a gente se posicione. Ele não nos criou para de novo andarmos debaixo de castigo. Seria uma loucura nós acreditarmos que Jesus pagou pelo nosso pecado e nós podermos viver pecando. Assim como seria uma loucura nós acreditarmos que Jesus morreu pelas nossas enfermidades e nós permanecermos enfermos. Aquele que nasceu de novo não vive pecando, está escrito na palavra de Deus. Por quê? Porque a natureza dele foi mudada. Por que não precisa ficar doente? Porque a minha natureza também foi mudada. Eu não estou dizendo que você não pode passar por isso, meu irmão. Porque mesmo nós que já somos redimidos, ainda erramos. Ainda pecamos, ainda tropeçamos. Isso quer dizer, bom, se eu posso tropeçar e cometer um pecado, pode uma enfermidade me agredir, tentar me atacar, assim como o pecado me ataca. Mas eu não preciso ceder nem para o pecado, nem para a enfermidade. Isso é o que a Bíblia diz, isso é uma doutrina bíblica. Fique de pé. Se tem alguém